Megafone, música e cinema, e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou fazer um react de um vídeo do Regis Tadeu, crítico de música, e que ele fala que o álbum Thriller do Michael Jackson não é essa obra-prima toda, que é um disco mediano e superestimado. O Regis Tadeu, ele manja muito de música, eu gosto do Regis Tadeu, acompanho o canal dele, já tirei foto com o Regis Tadeu, ele foi super bacana comigo, mas nesse vídeo eu achei que ele falou umas coisas que não batem muito. Vamos ver. Thriller, do Michael Jackson, completou recentemente 40 anos de existência. E a maioria das pessoas, a maioria da mídia considera esse disco aqui uma obra-prima. Menos eu. E eu vou explicar nesse vídeo por quê. Ele faz uma cara de desprezo já, né, quando ele fala. Meu amigo e minha amiga, Thriller, do Michael Jackson, completou recentemente 40 anos do seu lançamento, com o mundo inteiro dizendo que esse álbum é uma obra-prima, blá, 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 blá. Não para mim. E eu vou explicar por quê. Não importava, ou não importou, e não importa ainda, que cada álbum que o Michael Jackson lançou depois do Thriller, não apenas foram trabalhos de uma qualidade inferior, em termos de repertório, e até mesmo em termos de produção, e principalmente em termos de vendas. E mesmo os outros álbuns não vendendo tanto quanto o Thriller, todos os álbuns de Michael Jackson venderam muito, mas assim, muito, coisa que nenhum outro artista conseguiu chegar perto. O que eu quero mostrar com esse vídeo é que o Thriller só é uma obra-prima incontestável para uma imensa maioria de pessoas e profissionais que jamais ouviram o álbum inteiro de ponta a ponta. Essa turma só se apega ao imenso e inegável sucesso que os clipes de Billie Jean, Beat It e da faixa título conseguiram. Eles só pensam nisso, a ponto de toda essa turma ignorar que as outras canções do disco são apenas medianas, no máximo. Faça um exercício. Esqueça as 3 canções que eu citei. Esquece. Esquece os videoclipes. Esquece Thriller, Beat It e Billie Jean. Esquece as músicas, esquece os videoclipes. Concentre-se em ouvir com atenção e uma certa isenção as outras canções. Comece, por exemplo, por Wanna Be Starting Something, que pegou a base rítmica que todos nós já tínhamos ouvido daquela primeira geração do rap, misturou com um naipe de metais tentando emular o Earth, Wind and Fire, acrescentou umas backing vocals com uma abordagem de canto muito próxima do Afrobeat, repetindo o título da canção e colocando um monte de yeah, yes. E tudo isso soa como se fosse um mantra muito monótono, no qual o Michael Jackson soltou frases a esmo. É uma canção que na verdade é uma... Como é que eu vou dizer? É uma canção que é uma colcha de retalhos, né? De um monte de referências de trabalhos anteriores do produtor, o Quincy Jones. Se você acompanhar o trabalho do Quincy Jones pré-Thriller, você vai notar que todos esses elementos estão na discografia do próprio Quincy Jones. E qual o problema da música ser uma colcha de retalhos, de ser toda influência de trabalhos passados do Quincy Jones? Não há problema algum. Wanna Be Starting Something é uma baita música, não tem problema isso. O Regis está falando como se isso fosse um defeito da canção. Não é defeito da canção, é uma música que abre o disco muito bem. O engraçado é que o Regis Tadeu, ele falou que as pessoas
que ouviram Thriller só sabem das músicas que tem videoclipe, né? Das 3 músicas que tem videoclipe. Mas o Off the Wall, que é o álbum que o Regis acha uma obra-prima, eu também acho, concordo. As pessoas também só se lembram das músicas que tem videoclipe. Então, esse negócio que ele tá falando que não é uma obra-prima porque as pessoas não se lembram do disco inteiro, isso acontece com Off the Wall. Quer saber um disco que eu me lembro agora que as pessoas conhecem da primeira à última música? O disco dos Mamonas Assassinas. Esse disco as pessoas conhecem da primeira à última música, até quem não é muito ligado em música. Pessoas ligadas em música, sim, conhecem todos os discos que elas gostam, elas conhecem da primeira à última música. A maioria das pessoas só conhece os hits. E é assim que a coisa funciona. Aí, vamos para a canção seguinte, que é Baby Be Mine. É uma boa canção? É, sem dúvida. Mas ela é completamente derivada de Rock With You, que foi apresentada no disco anterior, esse sim, uma verdadeira obra-prima, que é o Off the Wall, de 1979. Pois é, esse disco sim é uma obra-prima. E o que acontece? Por que Baby Be Mine, ela de uma certa forma é derivada de Rock With You? Por quê? Porque ela apresenta os mesmíssimos elementos, até mesmo a chamada de bateria na introdução é a mesma. Baby Be Mine tem a mesma chamada de bateria na introdução de Rock With You. Você pode prestar atenção nisso. Você já reparou que ninguém cita Baby Be Mine quando fala do Thriller? E qual é o problema disso? Eu não vejo problema algum aí. E outra coisa, as pessoas não citam Baby Be Mine quando falam do Thriller, assim como quando as pessoas vão falar do Led Zeppelin 4, as pessoas só citam Stairway to Heaven. Só as pessoas que curtem muito música é que citam as outras músicas. Você já reparou nisso? E cita muito menos as semelhanças que existem entre Baby Be Mine e Rock With You. E sabe por que ninguém cita isso? Porque ninguém prestou atenção. Ninguém prestou atenção em Baby Be Mine e ninguém prestou atenção nessas semelhanças que existem. Por quê? Porque todo mundo só prestou atenção nas 3 músicas dos videoclipes. E o negócio da canção Baby Be Mine ser totalmente parecida com Rock With You, sim, porque o compositor é o mesmo, Rob Temperton, isso não é problema algum ele ter feito uma música parecida com a outra, e ainda bem, porque Rock With You é uma música lindíssima, então ele fez uma música parecida com uma música maravilhosa. Aí você pega, por exemplo, a música seguinte, que é The Girl Is Mine, que tem a participação do Paul McCartney, que é uma baladinha muito da lenta, né? Tem um swingzinho ali, que só entrou porque o Michael Jackson queria retribuir a gentileza do convite que o Paul McCartney tinha feito para ele, em tempos antes, para ele participar da gravação de uma canção que depois foi incluída nesse disco do Paul McCartney aqui, ó, o Pipes of Peace, que é a canção chamada Say, Say, Say. The Girl Is Mine é muito fraca, é medíocre, é praticamente um pastiche espertamente modificado de uma outra canção maravilhosa do passado, que é Try a Little Tenderness, do Otis Redding. Faz um teste, ouve The Girl Is Mine e depois ouve essa música do Otis Redding e você vai sacar as grandes semelhanças que existem entre as duas. Eu conheço essa música do Otis Redding, ouvi de novo e eu não vi semelhança alguma. Eu acho The Girl Is Mine uma música tão agradável. Claro que tudo em Baby Be Mine foi bem disfarçado para exatamente mascarar essas comparações. Inclusive, você pegar, por exemplo, na Baby Be Mine, tem até direito a um diálogo curto e muito bobo entre o Paul McCartney e o Michael Jackson na canção. Uma canção bobinha que passaria incógnita. As pessoas não notariam essa música se ela tivesse sido gravada em algum álbum de algum cantor de R&B da época e sem a presença do Paul McCartney. É uma canção normal, só que recebeu alguma atençãozinha por causa da presença do convidado ilustre. Você tem uma ideia? Até o próprio Michael Jackson sabia que essa música era fraca, porque ele jamais cogitou de tocar essa música ao vivo.
Michael Jackson tinha muita música no repertório e várias músicas ficaram fora dos seus shows, músicas maravilhosas, até a própria Don't Stop to Get Enough, que é uma música excelente, elogiada por todos. Essa música mal estava no repertório dos seus shows. Outra canção bem medíocre desse disco é Human Nature, que é uma canção que poderia estar escondida em qualquer disco do Toto. Outra bobagem que o Regis Tadeu falou, Human Nature é uma música medíocre. Eu conheço pessoas que falam que Human Nature, e não são poucas essas pessoas não, muita gente fala que Human Nature é uma das músicas mais lindas que o Michael Jackson canta, e quando fala do álbum Thriller, as pessoas lembram na hora de Human Nature, e Human Nature não tem videoclipe. Se o Thriller fosse esse álbum tão mediano como o Regis Tadeu está falando, o que aconteceria? Ele não teria vendido tanto, não seria o disco mais vendido da história, não seria o disco mais vendido do mundo. O que aconteceria? Se ele fosse um disco razoável, médio, ele teria dado um boom, vendido, na época vendido bastante por causa do marketing que teve, só que depois as vendas iriam cair ladeira abaixo. É igual aquele produto, assim, que é muito ruim, vai um lanche que ele é ruim, mas tem um grande marketing, todo mundo, quando esse lanche aparece, todo mundo compra, aí as pessoas não gostam, e aí as pessoas param de comprar, e o lanche é esquecido e acaba não sendo mais vendido. Se Thriller fosse ruim, teria acontecido isso. Se fosse um disco mediano, teria acontecido isso. As pessoas não iriam continuar comprando. Thriller vende até hoje, ou seja, não é só por causa de 3 músicas, de Beat It, Billie Jean e Thriller. Tem uma outra canção desse disco aqui que eu particularmente acho muito legal, que é PYT, que é Pretty Young Thing. Essa música é legal, só que se você prestar atenção, PYT, né, Pretty Young Thing, ela é um decalque de outra canção desse disco aqui, a famosíssima Don't Stop Till Get Enough. Compara as duas e você vai perceber que até mesmo as duas músicas têm uma introdução meio sussurrada, a levada é praticamente a mesma, a atmosfera inteira da canção remete a Don't Stop Till Get Enough. Sim, e também porque elas foram compostas praticamente na mesma época. Muitas músicas que estão no Thriller foram compostas na mesma época das canções do Off the Wall. E para você ter uma ideia, essa é uma outra canção que o Michael ele demonstrou um grande desprezo na hora de escolher o repertório dos shows, cara. Essa música nunca foi tocada. E esse negócio do Regis Tadeu ficar argumentando que o Michael Jackson tinha desprezo por tal música, por isso que ele não colocava nos shows, mais uma vez eu digo aqui, o Michael Jackson não fez turnê do Thriller, ele fez uma turnê depois com os irmãos, uma turnê chamada Victory, e ele cantava músicas do Jackson 5 e cantava algumas músicas do Thriller, mas não era um show solo do Michael Jackson. Ele foi sair em turnê depois com o álbum Bad, e para promover o Bad, ele cantava mais músicas do Bad do que músicas do Thriller e do Off the Wall. E o Thriller termina com uma balada fraquíssima, excessivamente açucarada, intitulada The Lady in My Life, que soa até hoje como se fosse uma música que o Stevie Wonder tivesse deixado de fora de alguns dos discos dele. Eu ouço essa música, por exemplo, eu tenho a sensação de que o Michael Jackson e o Quincy Jones tentaram fazer aqui foi uma espécie de um arremedo daquelas canções maravilhosas que o Burt Bacharach tocava para que a Dionne Warwick cantasse. E, evidentemente, com um apelo radiofônico, que é essa balada aqui nunca recebeu. Agora sim eu concordo com o Regis, né? Essa última canção, a Lady in My Life, é a única canção desse álbum que eu acho fraca. Eu acho essa música muito fraca mesmo. É a única parte que eu concordo com ele. Agora que você ouviu todos os meus argumentos, reouça o Thriller e veja se eu não tenho razão. Não. Quando eu digo que esse álbum aqui, ele foi superestimado e está bem longe de ser a obra-prima que a imprensa, que a mídia fica martelando o tempo todo na cabeça dos fãs, e os fãs evidentemente acreditam nessa história. Reouça o disco e comenta para mim o que você achou reouvindo o disco, se você continua com a mesma impressão que você sempre teve.
Pois bem, meu amigo e minha amiga, então um abraço e saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos e até o nosso próximo vídeo aqui. Essa coisa que ele falou não se sustenta de que as pessoas só se lembram das músicas que tem videoclipe, que é Beat It, Billie Jean e Thriller. Isso não é verdade, as pessoas se lembram muito bem de The Girl Is Mine, Wanna Be Starting Something e Human Nature, músicas que não tem videoclipe. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Eu sou Ivo Evangelista e esse é o Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima.